Olha, o Brasil inteiro tem acompanhado o trágico acidente que aconteceu em Capitólio após o deslizamento de uma rocha de um cânion no Lago de Furnas. Uma operação conjunta das Forças de Segurança de Minas Gerais possibilitou a localização das 10 vítimas do deslizamento. 8 desses corpos já foram identificados pela Polícia Civil. As 10 vítimas localizadas e identificadas estavam numa mesma lancha, batizada de Jesus, e que foi diretamente atingida pela queda da rocha. Elas eram parentes e amigas umas das outras. Os corpos identificados são de Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, piloto da lancha, e os tripulantes: Carmen Pinheiro, de 43 anos, Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57, Giovanni Teixeira da Silva, 37 anos, Giovanni Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, e Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos. Eles eram parentes. Além de Júlio Borges Antunes, de 68 anos, Camila Silva Machado, 18 anos, e o namorado, Michael Douglas Giotes, 24 anos. Todos eles estavam hospedados em uma pousada em São José da Barra, a pouco mais de 45 quilômetros de Capitólio. De acordo com a Polícia Civil, apesar da localização das vítimas, as buscas continuam até que os destroços e fragmentos corporais sejam totalmente retirados do local. O deslizamento da rocha ocorreu no último sábado, por volta do meio-dia. Cerca de 50 turistas estavam em lanchas na localidade, incluindo crianças. Alguns chegaram a alertar os que estavam mais perto do paredão sobre os riscos. Sai daí! Oh! Sai daí! Sai daí! Nossa, é doido. Olha lá, aqui, não, uma boa. Tá caindo muita pedra. Pouco tempo depois, registraram o momento da queda. Capitólio fica na região centro-oeste de Minas Gerais, a 280 quilômetros de Belo Horizonte. Atrai turistas de todo o Brasil por causa das cachoeiras e dos paredões que formam os cânions. De acordo com a Polícia Civil, a investigação vai entrar em uma segunda etapa, agora que já terminaram a identificação e depois que liberarem todos os corpos das vítimas. O objetivo vai ser apurar as causas e as responsabilidades do trágico acidente. Olha, surpreendente essas imagens, né? A gente fica muito triste por saber que são pessoas também da mesma família, o que, claro, traz um transtorno e uma dor ainda maior para todos aqueles que foram aí atingidos com essa tragédia. E para falar sobre isso, quero chamar os jornalistas Ricardo Ribeiro e Laura Marques. Ricardo, Laura, uma excelente noite para vocês. Ô, Laura, agora há pouco eu falei que 8 vítimas foram identificadas, mas agora no início da tarde também, outras 2 que faltavam já foram, né? Também localizadas, já foram identificadas por parentes. Queria que você atualizasse, por favor, como é que tá a situação aí pra gente. Sim, Elias, boa noite, Ricardo, a todo mundo que está nos assistindo. Sem dúvida, todo mundo aqui em Minas Gerais acompanhou muito o noticiário ao longo dos últimos dias, porque esse caso chocou bastante, né, Elias? É uma região que é muito visitada, muito turística, belíssima. Acredito que muitos de nós já pensamos em ir para esse lugar, muitos já conheceram, sabe o quanto é um local paradisíaco. E sim, a Polícia Civil de Minas Gerais já identificou todos os corpos, todas as 10 pessoas que faleceram, que morreram lá em Capitólio, na queda desse cânion, já foram identificadas pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Além disso, os corpos também já foram entregues para as famílias, para que eles possam fazer os ritos de despedida, os funerais, né, que são tão importantes para poder fechar esse ciclo de muita dor, sem dúvida, Elias. E aí, então, todas as pessoas já foram identificadas, essa parte da análise feita pelos bombeiros e também pela Marinha já foi concluída. Agora, então, os mergulhadores ainda estão no local, identificando destroços, peças que possam ajudar nesse quebra-cabeça para entender quais que foram os principais problemas envolvidos nessa história toda, para saber se há responsáveis por esse acidente. Dessas 10 vítimas que morreram
na queda do cânion lá em Capitólio, 6 são de Minas Gerais, a maioria, e 4 dessas pessoas são do estado de São Paulo. Então esse trabalho já foi feito de resgate dessas pessoas, desses corpos, e também de identificação por parte da Polícia Civil, um trabalho que tem sido bastante difícil. O delegado Marcos Pimenta, que é responsável pela região ali de Capitólio, é que está liderando essas investigações dentro da Polícia Civil de Minas Gerais. O Ministério Público Federal abriu uma investigação também sobre esse caso de Capitólio. A Marinha do Brasil também está analisando essa situação, levantando dados, informações para entender quais foram os problemas envolvidos para que a gente chegasse a esse incidente tão triste, Elias. Hoje, aliás, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou oficialmente pelas redes sociais pela primeira vez sobre esse caso de Capitólio. Ele publicou um vídeo no Instagram mostrando os trabalhos de integrantes da Marinha do Brasil, também dos bombeiros de Minas Gerais, no local, na recuperação desses destroços de lanchas que foram atingidas e quaisquer outros vestígios do acidente que são importantes no processo de investigação. E aí nesse vídeo ele destacou que a Marinha do Brasil está apoiando esse trabalho com mergulhadores no local. Além disso, o governador Romeu Zema também se pronunciou sobre o acidente hoje. Ele disse que ele comparou esse acidente à queda de um raio, como na visão dele seria mesmo uma fatalidade, sem necessariamente haver culpados nesse caso. Ele afirmou que as autoridades estão acompanhando passo a passo toda essa situação, o resgate das vítimas. Também, a partir de agora, a Polícia Civil e outros órgãos entram numa fase de apuração, de fato, para entender as responsabilidades sobre esse caso. E a Sociedade Brasileira de Geologia, que seria a área responsável por analisar o risco em áreas como essas, emitiu uma nota dizendo que nessas situações seria necessário ser feita uma análise para verificar a segurança dessas rochas. Eu conversei inclusive com uma especialista sobre esse tipo de assunto, esse tipo de questão na geologia, e ela disse que na história do Brasil nós não temos uma política de risco que seja bem implementada. Isso começou a acontecer só depois daqueles graves desastres que aconteceram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, lá em 2010. Então, há pouquíssimo tempo, o Brasil tem essa prática de analisar riscos. Lá em Capitólio, por exemplo, é uma localidade que recebe muitos visitantes, muitos turistas, e esses canyons são considerados formações geológicas que têm sim um risco de desabamento. Como a gente viu aí, por exemplo, essas quedas de pequenas rochas que começaram antes de cair essa pedra maior, de quase 5 metros de altura, seria necessário, por exemplo, que os pilotos, as empresas de turismo tivessem algum tipo de orientação para que houvesse uma forma de fugir disso, né? Talvez evitar uma aproximação tão grande dos canyons ou ainda evitar esses passeios em dias de chuva. E para constar, Elias, no sábado, no dia do acidente, a Defesa Civil de Minas Gerais chegou a emitir um alerta pedindo que as pessoas evitem passeios em cachoeiras e informando que naquele dia havia uma previsão de fortes chuvas. Então, por isso, a prática de navegação, nadar em rios, lagoas, naquele dia não era recomendado pela Defesa Civil de Minas. E aí a gente precisa entender como é que se havia ou não uma comunicação com as empresas de passeios, através da prefeitura. Isso ainda não está claro, isso ainda vai ser apurado. Elias. Laura, o belíssimo trabalho, né? Tanto das forças de segurança daqui de Minas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil também, que estiveram ali rapidamente também, conseguiram já recuperar esses corpos, né? Daqueles que se foram, fazer perícia num tempo muito rápido também, para dar uma resposta para as famílias, para os parentes que estavam ali também aguardando respostas em relação a isso tudo. Agora, claro, Ricardo, que também é necessário ainda muitas questões aí, muitas perguntas, né? Precisam ser respondidas. Mas é interessante, Ricardo, a gente pensar
pensar que agora, com o acidente acontecido, a gente olha para ele e entende que, de fato, alguma coisa ali poderia ter sido feita, né? Talvez monitorar melhor ali aquela situação que aconteceu, né? A própria distância dos barcos, né? Em relação àquelas pedras, enfim. Mas agora fica fácil também da gente questionar isso, porque, infelizmente, foi um acidente que vitimou várias pessoas. Mas a polícia, com certeza, vai apurar o caso, né? Boa noite, Elias. Laura, boa noite a todos. Sim, já está apurando. Hoje teve uma rápida entrevista no início da tarde com a Polícia Civil, que já está trabalhando. A partir de agora entra uma nova etapa com os corpos todos identificados, levados aí até seus familiares. A polícia agora trabalha com um processo de investigação em relação a tudo que envolve esse acidente, no que diz respeito principalmente à questão da segurança. E o que a Laura falou me chama muito a atenção, porque, de fato, se tem alguma coisa nessa história toda que precisa ser observada, é a condição de um passeio naquele ponto, né, naquele espaço turístico, com as condições meteorológicas que foram oferecidas àquelas pessoas. Então, se de fato a pedra cairia, se não cairia, se ela levaria não sei quantos anos para cair daquela forma, se haviam riscos, tudo a polícia vai identificar. Mas o fato é que a condição meteorológica daquele passeio não era adequada. E aí não é só a questão da rocha. Se você observar ali aquela cachoeira, a cachoeira descia com um volume de água muito grande. Isso poderia acarretar ali uma tromba d'água comum nesse período, quando você tem aí um volume muito grande de água passando do ponto e levando tudo pela frente. Isso é absolutamente comum nesse período chuvoso, com chuvas intensas. Ou seja, se não foi a pedra, poderia ter sido outra coisa. Agora, de fato foi uma fatalidade. A gente tem observado aí, né, nesse fim de semana, especialmente, muitas ocorrências, um trabalho incansável das forças de segurança em Minas Gerais. Há uma preocupação muito grande em relação às barragens. Agora, depois de ontem à noite, o alerta lá em Pará de Minas, você tem aí agora Divinópolis também passando por essa situação. Há um boato que, inclusive, quero desmentir aqui, de que haverá abertura de comportas em represas de Juiz de Fora. Isso é mentira, isso é fake news. A população da Zona Norte, especialmente do bairro Industrial, está muito preocupada com isso. Isso é mentira. A CESAMA divulgou uma nota agora no final da tarde, garantindo que não há nenhum tipo de problema nas represas de Juiz de Fora, tanto Chapéu d'Uvas, que recebeu o maior volume pluviométrico nas últimas horas, quanto São Pedro, João Penido. João Penido é a única que mostra um excesso que requer uma cautela maior. Mesmo assim, segundo a CESAMA, esse excesso vai direto para a calha, atingindo o Rio Paraibuna, que já está lotado, é verdade. Mas não há nenhum risco nesse sentido, além daquele que já há naturalmente em termos de alagamentos na Zona Norte. Então, só para deixar claro, aproveitando o tema, para tranquilizar uma importante população da nossa cidade, que fica na região mais populosa, que é a Zona Norte. Muito bem lembrado, Ricardo, e daqui a pouquinho eu vou voltar tanto com você, com a Sabrina também e com a Laura, trazendo outras informações sobre a chuva no estado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.